Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um podcast dos Jogos e Matemática e sejam bem-vindos à nossa terceira temporada. E para iniciar esse trabalho a gente vai falar simplesmente do matemático mais famoso de todos os tempos. Bom, e comigo para esse bate-papo, meu amigo e companheiro Léo Rodrigo. Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a escola pitagórica. Vamos lá. Bom, galera, e com a gente aqui também está a Kathleen. Boa noite, aqui é a Kathleen. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a matemática na Grécia e a sua trajetória. E apesar de não ser uma convidada, mas se comportar como, estamos aqui comigo também, Juliana. Olá pessoal, meu nome é Juliana Almeida e hoje nós vamos falar sobre Tales pode ser considerado um precursor das ideias de Pitágoras? Bom, e também já a figurinha carimbada aqui com a gente, Ronan. Fala aí galera, aqui é o Ronan e espero que ninguém me mate por provar alguma coisa. E quem não pode faltar é o nosso especialista, né? Afinal de contas, esse podcast se tornou muito melhor depois da participação, né, e do acréscimo do professor Marcelo Amadeu. Bateu uma salva de palma aqui pro professor. Olá todo mundo, a gente vai tentar entender se o Teorema de Pitágoras tem a ver ou não com Pitágoras. Bom, gente, então assim, já deu para entender aqui que a gente vai conversar um pouco sobre essa ideia da matemática grega, né? Então assim, a gente escolheu como o nosso primeiro, né, o nosso caminho dentro da matemática grega, que mais uma vez é sempre um recorte, falar um pouco sobre Pitágoras, o que veio um pouco antes, um pouco depois, mas eu acho que uma coisa importante aqui para a gente localizar o bate-papo com todo mundo é a gente entender historicamente de que período a gente está falando. Porque, assim, eu não sei se vocês, alunos, têm essa visão, mas, por exemplo, quando eu estava na escola, ia, sei lá, falar sobre Tales, Pitágoras, Platão, Sócrates, Aristóteles. Caraca, pra mim tava todo mundo no mesmo balaio, assim, praticamente todos vizinhos e, sei lá, deviam brincar e jogar futebol na adolescência juntos. Mas as coisas não são bem assim, né? Marcelo, podia dar um panoramazinho sobre essas questões históricas e essa localização, né? Porque senão... Você está na melhor. Atenção, Brasil! Beleza, vamos tentar sim, Rainha. Acho que a gente pode tentar explicar também para o pessoal, primeiro, que quando a gente está falando de Grécia na Antiguidade, é um período, um recorte histórico bem longo. Tá? E não é só um recorte histórico em termos de tempo, mas é também em termos de geografia. Para vocês terem uma noção, o que é a Grécia hoje, que é aquele país ali que a gente identifica na Europa, ele, na Antiguidade, aquilo era só um pedacinho do que representava a cultura grega, de onde se localizava a cultura grega. A cultura grega ela se expandia por quase todo o Mediterrâneo, e em diversos períodos históricos ela vai se comportar de forma diferente. Então, quando a gente está falando do Pitágoras ou quando a gente está falando de Tales, a gente está falando muito de cidades, estados autônomos, povoados que tinham uma certa identidade própria, enquanto que quando a gente está falando de um outro período, outro momento, por exemplo, quando a gente está falando de Platão, ou Aristóteles, a gente já está falando ali da matemática em Atenas. E agora, quando a gente está falando, por exemplo, do Euclides, por sua vez, nem se localizaria na Europa, ele se localiza, na verdade, em Alexandria, que fica ali no norte da África, hoje em dia fica no território do Egito. E aí, quando a gente vai estendendo mais ainda, inclui também outros personagens, por exemplo, Diofanto, Papos, que já vão ser de uma Grécia, que a gente chama de uma Grécia tardia, que vai ser um período em que a gente está falando que já é, na verdade, domínio do Império Romano. Então, são vários recortes, tudo isso a gente está chamando de Grécia da Antiguidade. Bem complicado essa generalização. Então, acho que o foco... Quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que até para as pessoas terem uma noção que, como esse período histórico ele é extenso, o Tales, numa linha do tempo, digamos assim, o Tales, ele tá em que ano? Assim, eu queria entender o Tales e o Diofanto, né? Que eu acho que eles são os mais distantes. Então, assim,
Só para a gente entender esse tempo, assim, qual é o tamanho dele, mais uma vez, a gente vai falar sobre esse pedaço da história. Então, se a pessoa quiser fazer uma timeline dela e entender qual é o pedacinho da história que a gente está conversando aqui, ela conseguiria ver isso de forma fácil. Eu sei que a gente está num podcast, mas assim, se a pessoa tem início do tamanho do início e do fim, aí ele vai saber mais ou menos aonde a gente está localizado, né? Missão agora, hein, Rainha? Vamos tentar. Eu consigo conceber, pelo menos assim, 3 recortes, 3 grupos, vamos dizer assim. Vamos separar por 3 blocos históricos, que seria o bloco que muito tradicionalmente na escola se chama, né, pré-socráticos. Então, o Tales, o Pitágoras se inclui nesse grupo aí. Então, quem são esses gregos? Eles estão lá, muito antigo, tipo século VII, século VI, antes da Era Comum, antes do nascimento de Cristo. Tá? Então, quando a gente está falando de Platão, Aristóteles, a gente já está falando ali do período ali do século III, ou 4, desculpa, século IV, 5 ou 4, mais ou menos, antes de Cristo. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, do próprio Euclides, o Euclides já é um pouquinho depois, assim, talvez um século depois do Platão. Então já é século IV. Esse é o segundo bloco, tá? Então, o segundo bloco é dessa galera que eu chamaria de Platão e Euclides. E aí um terceiro bloco, que já é muito posterior a esses caras todos, que já é no século III, depois de Cristo, que é o Diofanto. O Diofanto já está nos anos 200 e bolinha, por exemplo. O Papo já está no ano 200 e tanto, 300 e bolinha, já está no século IV. Então, eu separo esses 3 blocos que eu acho que ajuda a gente a visualizar melhor, assim, quem são essa galera que a gente está falando. Então, isso é muito legal, porque na temporada passada, a gente fez a história da álgebra, né? E a história da álgebra foram 1000 anos de história da álgebra. Eu não sei se chegou a reparar. A gente foi do século IX ao século XIX. Então, isso foi bem legal. Foram 1000 anos de história da álgebra. Então, é só para a pessoa entender aqui que história essa matemática grega aqui, essa conversa, tem 1000 anos de história, né? Assim, se você for pegar tipo o século VII, né? Como você diz, esse primeiro bloco e até o último bloco também são 1000 anos de história. Então, assim, é porque às vezes a gente acha que ver essa matemática grega que a gente aprende na escola, tudo junto, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, teorema de não sei quem, tudo é grego. E a gente acha que eles quase foram contemporâneos, as coisas aconteceram meio ao mesmo tempo, essa matemática está toda pronta. E não é bem assim. Eu acho que essa linha do tempo aí que você apresentou para a gente, ela foi bem elucidativa com relação a isso, né? E a gente tem falado aqui dos personagens e tudo mais, e eu acho que a Juliana veio com a primeira pergunta, eu acho que eu vou pedir até ela para repetir, que é o papel do Tales nessa história, Ju. Comenta pra gente aí essa primeira pergunta que você fez e tudo mais, e pra gente entender aonde a gente está começando a pisar com essa matemática grega. Então, a pergunta foi a seguinte: será que Tales pode ser considerado um precursor das ideias de Pitágoras? A gente não vai conversar tanto sobre o Tales, mas assim, tem um lance dele ser comerciante, ter viajado muito pelo Oriente Médio, né, e trazer muitas coisas. É atribuída também, eu não sei se é verdadeiro ou falso, mas a primeira demonstração matemática, em algum sentido, você vê naqueles livros de história comum, assim, que a gente vê na escola, que falam que foi o Tales que deu as primeiras ideias de demonstração com algum sentido de rigor matemático, né? E aí a gente tem logo depois essa ideia filosófica caminhando aí dentro de Pitágoras e dos pitagóricos. Como é que funcionou esse desenvolvimento, Marcelo? Acho que a pergunta da Jo é bem legal. Sim, eu acho bem difícil de responder, na real. Talvez a gente possa tentar olhar de um ponto de vista assim, que está um pouco mais estabelecido na historiografia atual, que distou um pouco, talvez, do que circula mais comumente, inclusive nos livros de matemática e por aí afora, que seria o seguinte: Tales é sempre visto, né, como tem essa imagem que se criou
partir da ideia de que a matemática ela começa ali no Egito, a partir da medição de terras, e chega na Grécia, e aí o Tales leva isso, essas ideias, mas ele torna essa matemática abstrata. Então, essa matemática argumentativa, que busca demonstrações e etc., isso estaria associado a esse personagem do Tales ter feito essa ponte. Agora, isso é bem discutível, tá? Porque tem um historiador da antiguidade que se chama Heródoto, um dos primeiros historiadores assim que a gente tem registro. E ele conta essa história, né, de que a matemática grega começa lá a matemática começa no Egito, e aí depois a Grécia apropria disso e deixa de ser aquela matemática prática, passa a ser essa matemática abstrata. Bom, esse é o relato do Heródoto. Posteriormente, personagens como Eudemo, se eu não me engano, acho que o Próclus também, que é muito posterior ao Eudemo. Eudemo está ali no período próximo do Aristóteles, tá? Próximo de Euclides. Bom, essa galera que viveu muito tempo depois do Heródoto, muito tempo depois do Tales, eles associam de que o Tales quem fez esse transporte, entendeu? Quem teria feito essa transmissão do conhecimento. Isso a gente tem um problema porque a gente não tem nenhuma fundamentação que justifique isso. Porque o que a gente sabe bem estabelecido é que todos esses, tanto o Egito como a Grécia, elas faziam trocas constantemente. Trocas comerciais, também trocas culturais. Você tinha uma dominando a outra por diversas vezes, disputando os territórios. Porém, a gente não tem nada que diga como que foi feita essa transmissão. Ok? Então, a gente carece de fontes desse período. Por isso que eu falo que são 3 blocos. Esse primeiro bloco que a gente está falando, do Tales, bloco do Pitágoras, a gente não tem quase não tem registro documental desse período. O que a gente tem são registros posteriores, pessoal relatando sobre isso. E quando a gente está falando desse pessoal relatando sobre isso, também falta, às vezes, alguma fundamentação do que eles estão falando. Então, por exemplo, o Eudemo está tirando isso da cabeça dele. O Próclus, quando está falando isso, ele está muito influenciado pela matemática que estava circulando naquele período dele. Então, por isso que são fontes que não são muito confiáveis do que a gente consegue falar. Pois bem, essa foi a primeira parte. Agora, vamos tentar relacionar o Tales com o Pitágoras. O Pitágoras ele vem de Samos, tá? Mas ele se estabelece ali no sul da Itália. Tanto que tem até uma estatuazinha lá em homenagem ao Pitágoras, né, nessa região, que agora me foge o nome da cidade. E se você olhar o Tales, por exemplo, o Tales é de Mileto. Tá? O Tales é um cidadão desses, como todo cidadão grego, é aquele cidadão, o ideal grego, né, de cidadão é aquele cara que viaja muito, que conhece muitas coisas, tem essas coisas. Vocês vão ver que já fica na região da Turquia. Então, eles provavelmente nem se cruzaram nunca na vida deles, assim, eu nem sei se o período histórico também permite, assim, porque o Tales é mais antigo, né, do que o Pitágoras, talvez uns 100 anos. Mas, pois bem, aí a gente tem esse problema que a gente tem que olhar sempre geograficamente esses caras para ver se faz sentido essa relação entre eles. O fato é que talvez não tenha tido influência nenhuma um com o outro, tá? O que a gente pode começar até a conversar é sobre o que o Tales estava fazendo. O Tales estava fazendo uma filosofia que aquele filósofo alemão, né, o Friedrich Nietzsche, ele fala muito sobre o Tales ter sido, a filosofia ter começado com o Tales, tem algumas disputas aí e tudo mais em cima disso, mas o principal é você entender que a argumentação do Tales, né, da forma dele de produzir conhecimento, tem muito a ver com uma ideia assim, de separar o conhecimento que provém, por exemplo, que depende, as explicações que dependem dos deuses, que dependem de situações que a gente talvez entendesse como sobrenaturais, e ele começa a argumentar uma coisa mais material, né? Então ele tem aquele enunciado famoso, tudo é água, do Tales. Ele tem muito a ver com essa visão de você tentar buscar uma explicação que tem a ver com o cotidiano do dia a dia, né? Então, tudo a água faz sentido porque tudo é permeado com água, né? Então, você pensa, tipo, o nosso corpo, ele é composto de sangue, que o sangue, por sua vez, é líquido.
A própria água também a gente consegue encontrar em diversos estados físicos, né? Se você joga ela na fogueira, você vai ver ela se transformando em vapor. Se você botar a água no congelador, você vai ver ela solidificar. Então, ela também possui diversos estados. Todas as vidas vão precisar de água para sobreviver. Se você botar no mapinha, é bom que o Rainha está projetando aqui o mapinha do Mediterrâneo, você vai ver que é toda a região ali do Mediterrâneo. O mundo grego, né, circulava muito através da água, né? Essas regiões todas eram acessíveis pela água. Eu estou impressionado aqui que você botou, tipo, para andar de carro e está dando até pela água. Olha que loucura, hein? Século XXI é uma loucura. Você pode ir de carro da Turquia para a Itália atravessando o oceano. Vai entender. Bom, brincadeiras à parte, gente. A gente... Eu queria só deixar claro isso, né? Essa visão do Tales, talvez ela tenha muito mais a ver com uma filosofia que a gente não identifica tanto assim com matemática. Essa associação, ela existe, ela faz sentido, sim, mas a gente não tem como medir o quanto que o Tales influenciou a matemática grega como um todo. Difícil isso, tá? Isso é um bom gancho. Fala, posso fazer uma pergunta? depois eu comento. Com certeza. Essa visão de Pitágoras em relação à matemática, ela surgiu de uma religião ou era a filosofia que parecia ser a religião? Porque quando a gente começa a ler mais uma leitura mais aprofundada sobre Pitágoras, a gente vê que era como se ele realmente analisasse a vida de uma maneira muito espiritual, ou eu estou confundindo isso com a filosofia? Ju, a minha pergunta tem tudo a ver com isso. Bom gancho, excelente. Então, eu acho que a matemática, até pela conversa que a gente veio tendo anteriormente, falando sobre babilônicos e até um pouco da ideia da álgebra, a matemática ela sempre teve um certo sentido prático e financeiro. E quando a gente pensa no sentido erudito das demonstrações, a gente encontra a filosofia. E aí, se eu tô fazendo um encontro do momento que a matemática, ela me parece, né, no sentido filosófico, que ela não estava dissociada da filosofia. E se ela não está dissociada da filosofia, eu acho que um papel importante aqui e eu acho que eles são contemporâneos, ou pelo menos aí tem uma visão um pouco próxima, é o Platão e o Sócrates dentro dessa ideia do que vai se formar depois como escola pitagórica, ou a própria sociedade secreta pitagórica, ou sobre as ideias do próprio Pitágoras sobre um processo filosófico do que é a matemática. Entende? Pelo que eu enxergo, é como se a gente não dissociasse a filosofia da matemática, assim como a gente tem hoje, né? Então a gente pode dizer que a matemática, ela surgiu de uma ciência humana. Não, acho que faz... Eu complementaria, Juliana. Eu diria que a matemática é uma ciência humana. Uma ciência humana. Ela não só surge como ela é. Tá? Uhum. Uma ciência humana até hoje. A gente que tem esse preconceito nosso de tentar idealizar essa matemática como essa coisa universal, né? Pois bem, mas vamos falar da matemática grega. Ela tem tudo a ver, sim, tá? Tem um estudo muito famoso, né, sobre da Grécia da Antiguidade, que se chama, nem sei se eu chamarei de um livro, né, mas é um blocão, assim, uma enciclopédia gigantesca, um livro, tá? Que se chama Paideia, a formação do homem grego. É de um antigo estudioso, né, chamado Werner Jäger, acho que é assim que pronuncia o nome dele. E o que ele está estabelecendo ali, que é bem difundido, tem historiadores mais recentes, como Walter Burkert, argumentam uma visão de que o homem grego, quando ele está pensando na intelectualidade, ele está olhando
ele está tentando, de certa forma, valorizando certos aspectos do cotidiano grego que é bem estabelecido. Então, por exemplo, quando a gente está falando do Tales, é difícil falar desse período, porque é um período muito diferente, por exemplo, do Aristóteles. O que a gente sabe muito sobre a escola pitagórica tem boa base no Aristóteles, tá? O que a matemática grega que a gente conhece, que é essa matemática argumentativa, que busca demonstrações, ela tem muito a ver com essa ideia, com esse ideal grego que eu estou querendo estabelecer aqui, que é o do debate. A cultura grega ali que se estabelece, especialmente ali naquele século IV, ali em Atenas, o personagem lá, o Sócrates, é um ótimo exemplo disso, né? É aquele indivíduo que vai sempre que coloca sempre em disputa, né, o que está se argumentando, de você tentar justificar aquilo que você está querendo defender com argumentos sólidos e tudo mais. A matemática grega a gente idealiza dessa forma, né? E ela tem uma tradição aí, porque a formação do homem grego permeia isso. A gente tem, por exemplo, em Atenas, aquele conceito de democracia, em que todo cidadão grego ele participa ativamente da política da cidade. Tá? Isso não acontece só em Atenas, isso acontece também em outras cidades na Grécia da Antiguidade, cada uma com suas especificidades, mas o que isso acaba gerando, a matemática acaba sendo um reflexo disso. A matemática grega, que a gente conhece, ela tem muito reflexo disso, de você buscar argumentos sólidos que você consiga deduzir propriedades matemáticas aí. Tá? Então, quando a gente está pensando no Tales, o Tales, ele, de certa forma, ele também está dialogando com isso. Assim como a escola pitagórica também, de certa forma, mas cada uma é com forma diferente. Só que o que eles estão fazendo ali, talvez a matemática em si nem seja o ponto que eles estavam tão interessados assim. Eles parecem estar interessados em outras discussões de cunho mais filosófico. Outros matemáticos gregos parece que se dedicavam mais a esse estudo da matemática, mas o ideal do homem grego é a cultura do debate, da discussão, e outra coisa é uma visão ampla do conhecimento, tá? O conhecimento é visto como uma arte que liberta o espírito. Não é o espírito no sentido, enfim, cadecista, bandista, candomblé, não é nada disso. É o espírito como se fosse a essência humana, tá? Ela liberta o espírito. Para o homem grego seria mais ou menos esse conceito. Então, você estudar matemática, discutir filosofia, conhecer, ter um conhecimento amplo de mundo, por isso que viajar é um valor muito importante no homem grego, na antiguidade, porque isso faz parte também de você conhecer, ampliar o seu conhecimento. Ser um cidadão erudito é um valor muito grande. Isso é uma forma de você crescer o seu espírito. Então, o grego tem muito essa visão. E aí a última conclusão desse monólogo longo aqui é a gente olhar também a questão de separar o que é a prática da teoria, tá? O que é o homem grego, ele vai fazer essa distinção entre essas duas coisas. Coisa que a gente não vai ver isso, por exemplo, quando a gente estuda matemática no Egito, matemática na Mesopotâmia, e, por exemplo, quando a gente está estudando até posteriormente, quando a gente está estudando matemática no Islã medieval, ou quando a gente está estudando matemática na Índia medieval também. Todas essas culturas matemáticas não separam a teoria e prática. O grego faz isso, separar teoria e prática. E aí isso claramente tem um reflexo muito forte hoje em dia por conta de outros movimentos, por exemplo, o Renascimento, movimentos do Iluminismo, até o estabelecimento ali no século XIX também da separação das disciplinas. Então, o homem grego ele era exclusivo a uma área, não faz sentido isso para o homem grego. Para o homem grego faz sentido você conhecer muitas coisas e faz sentido também você separar o que é prático do que é abstrato. Então, o homem grego ele vai lidar com uma matemática que tem a ver com o abstrato, mas a gente vai ver aqui nessa sequência de episódios outros exemplos de gregos que não faziam essa distinção. O melhor deles, exemplo disso, é o Arquimedes, que a gente deixa aí para falar no próximo episódio aí.
que não fazia essa distinção entre teoria e prática. O cara estava fazendo uma matemática ali e não estava restrito a essa dualidade ali. Então tem um espectro muito grande de matemática grega na antiguidade. Mete bronca. Mas, professor, quando a gente fala quando a gente pergunta, na verdade, se o Tales foi precursor das ideias de Pitágoras, a gente assume que Pitágoras existiu. Pitágoras existiu, de fato? Nossa, acho que essa é a pergunta de 1 milhão, Ronan. Não sei. Não faço ideia se Pitágoras existiu. Porque os relatos que a gente tem mais próximo é da escola pitagórica, dessa sociedade de indivíduos que tinham uma prática bem específica, assim, de diversas propriedades, assim, eles eram bem específicos. Então, por exemplo, o Aristóteles, ele é uma das melhores fontes assim, que a gente tem sobre a escola pitagórica, e ele nunca falou sobre o personagem Pitágoras, ele sempre falou da escola pitagórica, como uma instituição ali, como um grupo, um coletivo de pessoas, né? Então, não sei dizer. A gente não tem nenhuma comprovação de que Pitágoras de fato existiu ou não. Tá, então... Só deixa eu... Só para até o Marcelo complementar, né? Assim, eu sei que você falou, você pincelou no primeiro momento, mas isso talvez não tenha ficado claro na conjuntura geral. Como a gente conhece Pitágoras, se a gente nem sabe que ele existe? A gente conhece o Pitágoras sobre os olhos de quem? Eu acho que isso é importante a gente entender. E outra coisa, assim, Pitágoras pode não ter existido, mas e a tal da sociedade secreta pitagórica? Será que ela existiu? Existiu alguma coisa do gênero? Acho que vale a pena, pelo menos, a gente fazer um relato sobre essas ideias, até para fechar um pouco essas bases e partir um pouco para as ideias que a gente conheceu sobre Pitágoras, sobre o olhar dessa pessoa que escreveu sobre ele, podendo ser até um pseudônimo dela, quem sabe, né? Tem muitas teorias em torno disso, né, do que seria essa escola pitagórica, tá? Um historiador que eu super recomendo, assim, que ele fez um trabalho excelente, assim, sobre a escola pitagórica é o Walter Burkert. Ele tem essa bem estabelecido, assim, por exemplo, uma das coisas que a gente tem claro, assim, sobre a escola pitagórica é um dos relatos mais extensos que a gente tem disso é do Aristóteles. Outro relato também que a gente tem interessante é o do Eudemo, que são alguns anos depois do Aristóteles. Se você olhar na linha do tempo ali, acho que eu preciso fazer uma conta rápida aqui de cabeça, mas é algo em torno ali, o Pitágoras supostamente estaria no século VI, o Aristóteles ele já é do século IV, então tem uma diferença aí de 200 anos entre um e outro, só que a gente também tem que entender uma propriedade importante, pensando nesse aspecto sobre a historiografia, de que a cultura grega ela é muito oralizada, né? A transmissão de conhecimento ela é muito feita a partir do diálogo, a partir da discussão, aqueles famosos, né? Aquelas epopeias famosas assim, gregas, por exemplo, Odisseia e Ilíada, elas vêm de uma tradição oral, assim, de poemas longos que esses trovadores recitavam. Assim como vai se chegar, então, da mesma forma se chega sobre a escola pitagórica até Aristóteles e tal. E, bom, o ponto que a gente tem é isso, a gente tem uma forma de fazer historiografia sobre isso, que é você buscar relatos distintos. Então, você tem diferentes relatos ao longo do Mediterrâneo ali, contando sobre a escola pitagórica. E, enfim, nenhum desses relatos estabelece muito bem quem é essa figura Pitágoras, mas estabelece muito bem que, sim, essa sociedade teria existido e, sim, matemática era uma das coisas que eles estavam interessados em fazer. Vale a pena, talvez, a gente pensar qual matemática eles estavam interessados em fazer. Eu acho que essa pergunta é bem interessante. Porque o que não falta é lenda, né? Assim, sobre o que matemática esses caras faziam, né? Até o próprio icosaedro, né? É um
uma certa fantasia aí dentro que só eles conseguiam montar, né? Os próprios sólidos de Platão, né? E, então, assim, existiu um estudo dentro dessa perspectiva que a gente podia ver. Mas antes da gente comentar sobre que matemática era essa que esse povo estava fazendo, por que, né? E como assim existia uma sociedade secreta para se estudar matemática, né? Isso era algo comum na Grécia? Tipo, sei lá, tinha uma sociedade separada para estudar. Talvez quem estiver escutando a gente curta essa parte da história, digamos assim, geral, e entenda um pouco melhor. Ah, será que tinha sociedade secreta para tudo? Sei lá, tinha uma sociedade. Professor, Só me lembro dos espartanos, né? Coisa assim. eu vou tentar ampliar um pouco a pergunta, na verdade. Eu vou perguntar se eles eram secretos, de fato, ou se eles eram simplesmente um grupo que se reunia e tinham os mesmos hábitos, os mesmos rituais, vamos dizer assim. Eles eram realmente secretos, ou eles simplesmente eram uma galera que se juntava e tinham o mesmo ritual, vamos dizer assim, e estudava junto. Ou eles eram de fato secretos. Gente, eu não sei responder essas coisas, tá? Não sou nenhum especialista na matemática grega. Então, se tinham muitas sociedades secretas, era comum isso? Não faço ideia. O que eu entendo sobre a escola pitagórica é que era um grupo exclusivo, sim. Era um grupo assim que tinha ritos próprios, tinham rituais de iniciação, rituais assim que, infelizmente, eu acho que se compartilha muito a ideia de que eles eram uma seita, né? E que é interessante isso. Eles não estavam interessados em estudar só matemática, não. Matemática era um dos aspectos deles, assim. Mas é porque um dos pressupostos assim que tem bem marcado, um enunciado que também tem bem marcado na escola pitagórica, é aquele conceito de que tudo é um. E para a gente entender um pouco qual é a matemática desses pitagóricos, eu acho que tem que entender que não havia separação entre eles, tá? Nesses pitagóricos, não havia separação entre o que é matemática, o que a gente identificaria como espiritualidade, o que a gente identificaria como filosofia. O conhecimento para eles, assim, até onde eu entendo, ele não possuía essas demarcações bem rígidas, estabelecidas. Então, por exemplo, eu gosto muito desse enunciado tudo é um, porque ele é importante para a gente entender a prática na matemática grega desses pitagóricos. Tudo é um, ele tem a ver com uma ideia de contar as coisas, tá? Então, tudo é número, é um enunciado que tem a ver com essa aritmética de contar os objetos. Em que sentido? Tudo, a princípio, consegue ser distinguido um dos outros, né? Tipo, tudo tem um limite, digamos assim. Então, quando você consegue fazer esse limite, essa separação entre os objetos, a ideia é de que você conseguiria contar esses objetos. Então, é nesse sentido que tudo é um. Então, um exemplo, uma dualidade que eu gosto de ilustrar é você pensar, por exemplo, na praia. Poxa, a praia, o que ela é composta? Ela é composta de areia. Então, a areia, por sua vez, a gente consegue identificar que ela é separável, né? Então, portanto, a faixa de areia que a gente idealiza, ela é um número no sentido de que ela é composta aí por uma quantidade de grãos de areia. E, analogamente, a gente pode pegar o exemplo do mar também, da mesma forma. Em que sentido? Você pensa, mas o mar, ele não é feito de grãos, né? Ele não é feito de unidades. Porém, esse enunciado tudo é número se justifica também para o mar. Quando você pensa que o mar, ele poderia, a princípio, ser separado por gotas. Mesmo que, hipoteticamente, a gente poderia pensar que o mar é uma composição de diversas gotas, assim, um número absurdo de gotas, mas um número. Então, essa ideia de que tudo é número, nesse sentido. Tudo, a princípio, tem uma distinção, pode ser separável, pode ser contável. Então, é um enunciado essencialmente aritmético. É legal essa visão. E aí, bom, o que isso deriva da matemática grega, da matemática dos pitagóricos, é que ela tem uma cara mais ou menos assim, com a seguinte coisa. Algo que se valorizava muito nessa prática matemática desses pitagóricos eram os números figurados.
Os números figurados, para a gente tentar entender, são números que você pode, por exemplo, se você pegar pedrinhas para você ilustrar isso, é você pensar, um exemplo, números triangulares. Então, se você pegar o 1, o 3, ou o 6, o 10, esses são exemplos de números triangulares, porque quando você coloca, você consegue alinhar eles como se fosse um triângulo, bem simétrico. Então, por exemplo, você coloca... você pode pensar também no número quadrado. Esse número talvez seja mais intuitivo da gente ilustrar ele. Então, você pensa, por exemplo, no 1, 4, o 9, 16, todos esses são números quadrados. Por quê? Porque você consegue alinhar essas 16 pedrinhas num quadradinho 4x4, ou as 9 pedrinhas num quadrado 3x3. Então, esses são os números figurados, números pentagonais, hexagonais, e por aí vai. Cada um vai ter um formato de uma figura geométrica específica. Bom, mas o que isso tem de matemática em si? O interessante era eles perceberem as propriedades que tinham entre esses objetos. Isso que eu acho que eu vejo muito valor assim, nessa matemática grega. Eu super sugiro assim, que vocês coloquem Tem vários materiais, assim, por exemplo, no GeoGebra, naquele repositório que o GeoGebra oferece, procurem por números figurados, vocês vão ver que vários exemplos ali. Uma das coisas que eu gosto de ilustrar desses números figurados são as propriedades matemáticas entre eles. Tá? Uma propriedade matemática entre eles assim, bem intuitiva é, por exemplo, números triangulares. É você perceber que todo número triangular é uma sequência, é uma soma de uma sequência de números. Por exemplo, se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, isso vai dar um número figurado. Isso vai dar um número figurado 10. Se você pegar o número... outra propriedade interessante é você relacionar entre esses números figurados. Por exemplo, o número quadrado também é outro exemplo de uma soma de sequências. Então, se você pegar o número 1, somar com 3, olha o que vai dar. Vai dar 4. Consegue visualizar 4 pontinhos ali? Depois, se eu somar com 5, eu vou aumentar esse quadrado. E aí, se eu aumentar 7, eu vou aumentar ainda mais esse quadrado. Vou preservar essa sequência de números quadrados. Então, o que é um número quadrado? Pode ser visto como uma soma de números primos. Ok? Ímpares. Perdão. Soma de números ímpares, fica aí. Outra propriedade muito bem legal, só para fechar esse exemplo aqui, é você pensar que números quadrados podem ser decompostos, se você traçar ali uma diagonal, entre a soma de 2 números triangulares consecutivos. E por aí vai. Você pode ir explorando outras propriedades aí entre esses números figurados. E essa era uma discussão assim, bem rica, e que parece que fazia parte ali do interesse da escola pitagórica, essas discussões. Isso que você falou é muito interessante, já dá a ideia de entender, né, que tudo é número. Mas, professor, assim, baseado nessa explicação que o senhor deu agora da ideia dos pitagóricos, sobre tudo é número, etc., eu fiquei um pouco confuso, porque como que o Pitágoras, essa figura que a gente está comentando, o Pitágoras, provou o teorema de Pitágoras, se nem existe evidência que ele existiu de fato? Antes de o senhor responder essa pergunta, professor do Ronan, eu também tenho uma dúvida relacionada também. Assim, em muitos livros sobre o teorema de Pitágoras e tudo mais, quando a gente pesquisa, se diz que não necessariamente o Pitágoras ele descobriu em si o teorema de Pitágoras, porque já tinha evidências que ele já tinha demonstrações ali na China, na Índia. Isso é verdade ou não? Vamos pensar nisso daí, galera. Acho que a do Ronan, vou começar um pouco com ela, pensando numa projeção que tem a ver com o seguinte. A escola Pitágoras, quando a gente está pensando no teorema de Pitágoras, a gente está sempre imaginando esse teorema geométrico. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está perguntando, Léo. De fato, a gente tem várias evidências assim, de propriedades matemáticas que a gente poderia associar ao teorema de Pitágoras, manipulações e etc. Esse teorema que envolve aí o número triângulo-retângulo e a relação entre os lados no triângulo-retângulo. Bom,
Só que ele é bem diferente do que talvez fosse o Teorema de Pitágoras para a escola pitagórica, tá? Então, um exemplo que você está dando aí, Léo, que é bem legal a gente reconhecer, de fato, você encontra, por exemplo, essa propriedade entre os lados de um triângulo retângulo e no Egito, na Antiguidade, muito antes do período que é a escola pitagórica. Tem também esses registros na China e na Índia também. Todos eles, eu acho que eles têm a ver com esse estudo, sim, com essas medidas, mas para a escola pitagórica, isso talvez nem fizesse tanto sentido. Por quê? Parece que, a princípio, a geometria, o estudo da geometria na escola pitagórica, ela era bem secundária, se comparado ao estudo da aritmética. Então, um teorema que a gente poderia reconhecer dos pitagóricos que se aproximam do teorema de Pitágoras é o seguinte: imagina essas propriedades que eu descrevi logo agora há pouco sobre números figurados. Se você pegar, por exemplo, um número figurado, por exemplo, o número 9 e o número 16, ambos são números figurados. Agora, se você juntar o 16 com o 9, vai dar 25, que é um outro número quadrado. Então, a escola pitagórica ela vai estudar diversas propriedades entre esses números figurados. Uma delas vai ser isso, entre dois números quadrados, que se eu juntar eles, vai dar um outro número quadrado. Ou seja, quais números quadrados que isso dá certo? E aí a gente consegue calcular alguns, né? Por exemplo, esse que eu estou falando ali, que é o 9, o 16, que vai dar 25, é o que a gente identifica, né, na escola, até às vezes aparece como exercício, né, como a tripla pitagórica, que é o 3, 4 e 5. Então, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 com 16 dá 25, que é 5 ao quadrado. Então, calma aí, Marcelo, eu tô com uma dúvida. Calma aí. Vamos lá. Com relação a isso tudo que a gente está conversando. É engraçado porque, assim, a minha referência para o Teorema de Pitágoras como sendo algo histórico é que o Teorema de Pitágoras ele é um teorema de áreas. Ele é um teorema que fala de áreas, assim. E alguém mentiu para mim, então, dizendo que o Teorema de Pitágoras ele estava relacionado com eu consigo de alguma forma fazer um quebra-cabeça, né, sobre os catetos, de tal forma que eu consigo fazer um recorte e remontar esse meu quebra-cabeça sobre a hipotenusa, de tal forma que esse quadrado, né, que os quadrados que estavam sobre os catetos, eles ainda vão formar um outro quadrado de lado, né, da hipotenusa. Ou seja, pelo que você está me dizendo, que essa questão geométrica, ela estava muito em segundo plano, então, né? Assim, você está me apresentando que a ideia dele era uma ideia aritmética em si. Então, assim, encontrar triplas que tivessem essa propriedade e não necessariamente a ideia da geometria sobre esse processo das áreas, né? Só queria que você fizesse pelo menos um comentário sobre isso, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e, sei lá, é outra. Pelo menos agora eu vejo que algum professor Mas é isso mentiu mesmo. pra mim. Não foi o professor que mentiu para você, assim. Eu acho que faltou talvez essa discussão, né? Na historiografia, a gente, especialmente história da matemática, a gente tem muitas coisas que ficaram circulando circulando na formação de professores, circulando nas escolas, circulando em livros de divulgação que falam de história da matemática, por conta dessa falta, talvez, de rigor metodológico em relação a como fazer história. Então, o que acontece? Acontece que, na historiografia, a gente tem um movimento daquele terceiro bloco que eu falei, que a gente pode chamar de neopitagóricos, que é uma galera lá do século III, século IV depois de Cristo, ou seja, a escola pitagórica é lá do século VI a.C., esses caras é do século III ou IV depois de Cristo. Então, nota que é uma distância bem grande, né? Essa galera, influenciada pelo Euclides, que aí a gente vai dedicar depois um episódio só para falar um pouquinho sobre isso, olha aquele teorema, olha o que se falava da escola pitagórica e associa, pronto. A escola pitagórica estava falando sobre o teorema de Pitágoras.
Ah, por quê? Você pode pegar, por exemplo, um caso particular, né? Aquele triângulo lá 3, 4 e 5. Quando você coloca um triângulo com essas medidas, ele vai ser um triângulo retângulo. E aí, pô, o problema todo nessa discussão é que quando o Pitágoras lá está falando do número 4, a escola Pitágoras está falando do número 9, do número 16 e do número 25, que são números quadrados, e que 2 deles dão um terceiro número quadrado, não tem nenhum triângulo ali. Entende? Eles estão olhando para uma aritmética que tem a ver com essa aritmética de colocar os números como se fossem pedrinhas ou pontos ali alinhados para dar uma figura e aí tentando desdobrar teoremas, propriedades em cima dessas figuras geométricas, desses números figurados. E aí tem esse problema de que o que circulou na historiografia foi essa visão daquela galera que estava procurando o precursor, talvez, ou então tipo o pioneiro, procurando coisas que para eles eram valor. Para eles, o que esses neopitagóricos eram valor? Era o valor fazer geometria conforme Euclides. Então, eles olham para o passado e aí procuram geometria em tudo, até onde não tem. No caso, na escola pitagórica não tem. Não tem? Mentira, tem. Mas ela parece ser super secundária. A aritmética parece ser a discussão assim, muito mais que interessava muito mais a eles, né? Entendi. Isso é aquele famoso... O que acontece, né? Alguém lê um livro, sei lá, Saramago escreveu. E aí alguém lê o livro do Saramago e diz assim, Saramago quis dizer isso aqui, ó. E na verdade era aquilo que quem leu estava querendo imaginar que fosse. Não, isso é muito legal. Isso é muito legal. Nossa, mas é exatamente isso, tá? A historiografia é recheada disso. Galera que, tipo, nossa, porque o fulaninho disse, eu vou assumir como verdade. Mas o cara não foi no fulaninho. É fundamental, assim, se você gosta de história, quer fazer história, quer tornar isso, tipo, pô, eu quero ser um pesquisador em história. Tem que ir pra fonte. Não pode ficar confiando no relato das pessoas, não. Você tem que, tipo, ir atrás do original ali, o mais antigo possível, cruzar dados. Aí sim, isso é um jeito maneiro de fazer história. Enfim, teve essa crise aí da incomensurabilidade, né? No caso do teorema de Pitágoras, que na verdade ele deu fama aos pitagóricos e nunca fez tanto sentido para mim saber que, aliás, imaginar que Pitágoras pode não ter existido. E hoje isso faz muito sentido até pelas demonstrações desse teorema de Pitágoras, que são várias, e uma delas é sobre o triângulo retângulo, onde ele tem, no caso, isósceles, né? Dois catetos medem 1, e aí você tem a hipotenusa que valeria a raiz quadrada de 2. O senhor tem como falar sobre isso com a gente? Juliana, essa é uma pergunta bem delicada. Ó. A gente tem essa narrativa, né, dessa crise dos incomensuráveis. Para a gente tentar entender o que supostamente seria essa crise dos incomensuráveis, tem uma associação, né, que nem a gente falou. A escola pitagórica, um enunciado que eles estabeleciam importante era essa ideia de que tudo é número e que a descoberta da incomensurabilidade ela teria causado um abalo nesse enunciado. A escola pitagórica, por quê? Tem um problema aí da ideia de que o que seria números incomensuráveis? Bom, grandezas incomensuráveis, para a gente entender, o exemplo que a Juliana trouxe, quando você pega, por exemplo, um quadrado, a diagonal, a razão entre a diagonal e o lado do quadrado, é uma razão que hoje em dia a gente associa que é a raiz de 2, ou seja, um número irracional. Em outras palavras, essa razão são incomensuráveis porque a gente não consegue encontrar uma unidade que consegue medir as duas grandezas ao mesmo tempo. E tem várias outras na geometria que isso acontece. Então, Só vou fazer um adendo aí sobre essa questão da incomensurabilidade, né? O ponto é, dados esses dois segmentos, eles vão ser incomensuráveis, se for impossível, escolhe um dos segmentos, você divide ele em partes iguais. Em Q vezes partes iguais.
Será que você consegue, a partir dessas Q vezes partes iguais, que você dividiu o primeiro segmento, você consegue cobrir o outro segmento com P partes desse segmento que tem tamanho 1 sobre Q? Ou seja, você precisa colocar P partes dele sobrepostas umas sobre as outras, e aí quando você faz essa soma, você vai ter P partes onde cada uma das partes tem tamanho 1 sobre Q. Ou seja, você conseguiria colocar um segmento de tal forma que ele fosse igual a P sobre Q partes do outro segmento. Se você conseguir fazer isso, eles serão comensuráveis. O ponto é que com a diagonal do quadrado de lado 1, né, como a Juliana comentou, é impossível fazer esse tipo de construção. É impossível você conseguir quebrar um deles essa quantidade de vezes e para cobrir o outro, independente do que você faça, né? Esse é que é o legal. Espero que deu para entender? Posso tentar dar um exemplo, professor? Por exemplo, se eu pegar um segmento, dividir ele em 15 vezes, e aí tem um outro segmento. Se eu conseguir, por exemplo, colocar exatamente, perfeitamente, sei lá, 8 partes desses 15 segmentos que eu fiz em cima do outro, perfeitamente, eles são comensuráveis. Se caso eu não conseguir, aí eles são incomensuráveis. Exatamente. Isso. A ideia de comensuráveis literalmente quer dizer tipo uma medida comum. Aquela medida comum é esse pedacinho aí que você conseguiu Sim. fracionar e encaixar a mesma medida no outro. Professor, então a Fale, gente, Ju. então a gente chega a uma outra conclusão. Talvez não. A discussão pode ser que não seja hoje, mas a discussão então a raiz de 2 é uma invenção, ela não existe, né? Eu acho que ela existe tanto quanto o número 1 existe, né? Não sei. São Mas números, aí, eles não são dados a priori. mas aí entraria em contradição com essa questão da representação geométrica. Então, assim, geometricamente falando, não tem como fazer essa demonstração, certo? Então, assim, Para você, que é um Mas que ser de demonstração? 3 dimensões limitado. Desculpa, eu não entendi qual a... então a crise Reformula sua pergunta do início, por favor. a minha pergunta é a seguinte: então a raiz de 2 é uma invenção, assim como, vamos supor, o número complexo. Tem raiz de -1, que vai ser igual a i, justamente porque a gente não sabe quem é. Então a raiz de 2 ela seria a mesma coisa, porque geometricamente a gente não tem como fazer a representação dessa raiz quadrada de 2. Assim como alguns números irracionais, a gente não consegue fazer essa demonstração. Só que a raiz de 2 ela parece ser muito mais complexa nesse sentido de provar a existência dela. Ou seja, para mim, pelo que eu entendi, a raiz de 2 então não existe. Então, dizer, Ju, que eu acho que eu vou discordar, tá? Eu acho que ele tem uma representação, sim, só que a gente está fazendo talvez um certo anacronismo aqui, quando a gente chama esse valor de raiz de 2, essa medida da diagonal do quadrado do lado 1, a gente diz que esse cara é raiz de 2, isso talvez seja um problema historiográfico, porque falar raiz de 2 como se fosse um número é uma invenção do século, eu diria até do século XIX. Nem sei se eu chamo ele de século XVIII, talvez. Por quê? É você conceber que alargar o que é número. Então, por exemplo, na matemática grega, existem dois objetos que a gente associa a números, que são muito distintos entre eles, que é a quantidade, que esse popularmente é o que a gente chama de número, é o que a gente entende como 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 são, que vem da noção de contagem. E o outro objeto que é de natureza mais geométrica, que são as grandezas. Então, por exemplo, comprimentos, superfícies, volumes, tudo isso são grandezas, exemplos de grandezas. E aí, na matemática grega, existe uma distinção muito clara, assim, é bem recorrente isso em diversos matemáticos desse período, que a prática que você tem com quantidades não se repete na de grandeza e vice-versa. O que você opera com grandeza não tem a ver com elas.
Então, por exemplo, nesse sentido, a grandeza, por exemplo, a diagonal do quadrado, ela, na argumentação da matemática grega, ela existe. Só que é uma grandeza, ela não é um número. Ela existe, tanto que você consegue construir isso, né? Você consegue construir um quadrado, traçar sua diagonal e ponto. Uma vez que ela tem uma boa representação ali, não tem uma disputa se ela existe ou não. Eu acho que o problema que tem em torno dessa suposta crise dos incomensuráveis é associar que tudo é número, significa dizer que tudo é comensurável. E aí, isso eu acho que tem uma argumentação muito precipitada entre esses dois enunciados. Para a matemática grega, era muito claro que, se você, por exemplo, tentasse encontrar... tem um método que se chama antifairese. Quando a gente trabalha com antifairese a partir de quantidades, basicamente ela vai te fazer subtrações sucessivas que você vai procurar essa medida que consegue dividir dois números ali. Então, essencialmente, é uma prática muito parecida quando você faz aquele algoritmo de Euclides. Não sei se vocês viram isso na escola ou na faculdade, mas o algoritmo de Euclides é um procedimento que você faz com divisões sucessivas para encontrar, né, o MDC. Ele serve também para você encontrar um divisor comum entre polinômios. Na escola, em geral, a gente usa esse algoritmo de Euclides para calcular o MDC entre dois números. Então, se você tiver, por exemplo, entre o 12 e o 18, você aplica lá o algoritmo de Euclides, vai sair que o maior divisor comum entre eles é o número 6. Bom, então tinha esse procedimento que era antifairese, que é parecido com o algoritmo de Euclides, também para as grandezas, que no caso, acontece que às vezes você consegue encontrar uma unidade comum, são o caso das grandezas comensuráveis, mas às vezes você não encontra, que é o caso das grandezas incomensuráveis. Então, por exemplo, se você aplicar antifairese entre o lado e a diagonal do mesmo quadrado, você nunca vai terminar antifairese. E isso não é um problema de escândalo nem nada, só revela o quê? Revela que, para as quantidades, a antifairese tem sempre um fim. Mas para as grandezas, não necessariamente. E, ok. E não tem nenhuma evidência de que a matemática grega parou, de que um cidadão foi morto porque descobriu essa incomensurabilidade entre as grandezas. Isso já é uma construção bem posterior, assim, e tem a ver com aqueles neopitagóricos, tem a ver também com outro movimento que acontece no século XIX, com o Dedekind, tentando valorizar muito a invenção lá do Dedekind, daqueles cortes, tentando estabelecer ali uma topologia ali, né, para os números reais que fosse distinta dos números racionais, né, demarcando assim uma caracterização dos números reais. E aí isso é uma matemática que olha, por exemplo, raiz de 2 como um número. Na matemática grega, raiz de 2 não é número, não faz sentido isso. No máximo, ele seria uma grandeza. Entende? Mas também a gente vai para dentro da abstração, né, que é uma pergunta um pouco filosófica. Eu fiz até para os meus alunos esse período. O que é número? Se você acredita que o 2, né, o 2 é esse objeto filosófico que representa duas quantidades de qualquer coisa, o raiz de 2 ele vai medir aquilo que tem que medir, né? Assim, não tem muito isso. A diagonal do quadrado, se você quiser construir uma mesa que tenha largura raiz de 2, você vai construir. A tua régua vai estar lá 1.4141 e já vai... E você vai acreditar que a tua mesa tem lado raiz de 2, mas na régua vai dar aquele valor ali que é 14141. Eu acho que também a gente vai dedicar um episódio a ele um pouco mais para frente, é o próprio π, né, que é um número super complicado, assim, ele está presente desde os gregos, assim, mas a gente entender, por exemplo, que ele era irracional foi só em 1756, né? Então é uma coisa que a gente nem sabia que ele era irracional e ensina-se isso de outra forma, ou seja, número... talvez, mais uma vez, minha visão completamente anacrônica, eu já enxergo tudo como sendo uma abstração do processo. Então, eu não vejo muita diferença nem entre o número imaginário i e o número 3. São números como quaisquer outros. Não, mas, Rainha, tem um problema disso que você está falando quando a gente fala da matemática grega, é que, por exemplo, nem o π seria um número.
a gente associa essa coisa, né? Tipo, o que é o π, o que é esse raiz de 2? A gente está falando de razão. A gente está falando da razão entre uma grandeza e outra. No caso, a diagonal do quadrado é a diagonal do quadrado. Ou, no exemplo que você citou, entre o diâmetro de uma circunferência e o comprimento dessa circunferência. Então, essas razões, elas não são números na matemática grega, entende? Essa associação de que isso é número é uma invenção da matemática na modernidade, de aritmetizar as coisas, né? É um pouco que a gente discutiu, acho que naqueles episódios que a gente estava falando de álgebra, a gente falou um pouco disso no final, de olhar para uma matemática aritmetizada, né? Essa coisa da razão e do número, isso é algo interessante, né? Que eu enxergo como razão? O que é a ideia de razão e o que isso difere da ideia de número? Mais uma vez, estou pensando dentro dessa matemática grega. Eu acho que a gente está se encaminhando para o fim do episódio, mas assim, essa ideia de razão não ser um número, eu acho que isso é algo bem complexo, né? Que a gente enxerga hoje o π, que é a razão do diâmetro pelo comprimento do círculo, a gente entende que é uma razão, mas até para explicar para o aluno um pouco da diferença desse conceito de razão e número, dentro da matemática grega e até dentro da própria escola, como isso se confunde, né? Eu acho que até os professores, de maneira geral, eu acho que isso funciona bem para a gente fechar um pouco da ideia do episódio. Assim. A gente veio tudo e está dentro de uma certa filosofia, né? Razão não é número no contexto da matemática grega. É isso, né? Eu gosto de visualizar a ideia de razão entre grandezas ou razão entre números como uma relação entre elas, entende? E que às vezes você pode pensar quantas vezes uma coisa cabe na outra. Isso é um exemplo de razão, né? Mas você pode pensar também a relação de, talvez, de naturezas assim, entre elas, sabe? A gente, naquele episódio que a gente falou de reta tangente, e aí fica o convite para você voltar, e a gente conversou um pouquinho mais sobre essa ideia de razão, sobre um outro olhar, não dentro dessa matemática grega, né, que eu acho que era uma coisa muito incipiente, que foi a razão da reta tangente, né? Que a reta tangente a uma curva ela tem aquela razão, né, dessa taxa de variação, era uma coisa bem, bem interessante. Eu queria fazer um comentário sobre o processo da antifairese. Ele talvez seja um dos precursores do processo de limite, né, Marcelo? Assim, porque o que você faz com a antifairese, você supõe que você quebra digamos, o lado do quadrado num objeto de tamanho 1 sobre P, com 1 sobre Q, com Q pequeno, e você vai fazer um processo recorrente, né, como você falou do algoritmo de Euclides, assim, existe um processo recorrente. A gente, mais uma vez, o episódio, assim como outros episódios, foi baseado no livro da Tatiana Rock, a gente vai deixar nas referências, e ele apresenta de maneira bem límpida esse processo da antifairese, e dentro desse processo de limite. E aí a gente chega à demonstração por contradição, né, que seria essa, assim, ou seja, em algum momento você consegue que essa diagonal que nesse seu processo infinito, digamos assim, nesse seu processo contínuo, um pedacinho da diagonal lá, ele vai se tornar inferior ao tamanho 1 sobre Q que você pressupõe no início da sua construção. Ou seja, o próximo pedaço de tamanho 1 sobre Q que você colocar na sua diagonal, ele vai ser maior do que o pedaço anterior. Então, isso é um processo bem legal. Eu acho que, assim, para introduzir a ideia de limite com coisas muito básicas, até que na escola, eu acho que vale a pena a gente tentar apresentar. Talvez o professor tenha dificuldade no primeiro momento de entender, mas, mais uma vez, vai lá, se quiser mandar uma mensagem para a gente, eu dou até um caminho das pedras para a gente conseguir fazer esse processo da antifairese. Eu estava para escrever um artigo exatamente sobre os detalhes desse processo, né, que às vezes o caminho da Tatiana ele pula um pouquinho, mas as ideias de limite que depois, né, lá no século III, com o próprio Arquimedes, ele já começa a olhar esse método de exaustão, eu sinto a presença dele aqui, né, assim, com essa antifairese, nessa demonstração, nesse entendimento sobre
existem objetos incomensuráveis, né? Que isso é uma coisa legal. E outra coisa, eu não sei se você falou, existiu crise ou não existiu crise? Foi um problema ou não teve problema nenhum? Isso aí é tudo intriga. Foi a primeira DR dos gregos, né? Gente, eu acho que isso é um problema, na verdade, bem mais recente, tá? Tipo, essa construção. Se eu não me engano, já no início do século XX, você tem um trabalho que tenta resgatar um pouco essa suposta crises incomensuráveis, constrói essa ideia, né, de que era uma crise incomensuráveis a partir da descoberta da irracionalidade, né, da incomensurabilidade entre a diagonal e o lado quadrado. E eu citei o Dedekind, por quê? Porque como o Dedekind ele estabelece ali uma discussão que tem no século XIX, tá? Então, assim, muito tempo depois, a gente está falando assim de mais de 2.000 anos depois. Ele estabelece essa discussão assim para o que caracteriza os números reais. Ele estabelece um procedimento lá matemático para tentar caracterizar os números reais a partir dos cortes, etc. Essa galera já do início do século XX olha para a historiografia lá atrás, essa descoberta dos incomensuráveis, digamos assim, olha para o Dedekind e fala, caramba, o Dedekind ele é tão incrível que ele conseguiu resolver um problema de mais de 2.000 anos dentro da matemática, que ninguém tinha resolvido até agora. E aí os caras criam esse mito de que houve uma crise, a matemática grega parou por um momento, o Hipásio de Metapont teria sido afogado por causa dessa descoberta e etc. Bom, o problema foi disso, assim, e aí semiótica, né, cara? Você vende uma parada assim que a galera, uma intriga, né, dessa, assim, nossa, o cara é tão incrível, e, nossa, pessoas morreram por causa disso, e de repente essa lenda se torna repetida tantas vezes, que é o que a gente acredita que aconteceu, mas não tem nada na historiografia que sustente que houve uma crise, tá? E um exemplo bom disso é você pensar nos trabalhos do Eudoxo. De fato, isso acontecia mesmo, né? A antifairesia era um processo que não terminava. Professor? Oi? A teoria de Eudoxo foi a que substituiu a teoria das razões? Então, o Eudoxo, digamos assim, ele trouxe uma abordagem de como lidar com grandezas incomensuráveis e que ela parece ter sido muito bem recebida no período dele. Ela tanto foi tão bem recebida que a gente encontra no quinto livro dos Elementos de Euclides. Ele é a teoria do Eudoxo ali, bem estabelecida para lidar com grandezas incomensuráveis. Eu acho que vale a pena, para esse episódio não ficar muito longo, quando a gente for falar dos Elementos de Euclides, a gente pode tentar descrever um pouco sobre esse procedimento do Eudoxo. Então, esse eu acho que é um bom momento, assim, para mim, para eu pensar que, não teve crise. Primeiro, que tem nenhum fundamento, e segundo, que, caramba, pessoal, isso na matemática é incrível, né? A pensar que quando que um problema gerou uma crise na matemática, eu acho que nunca, muito pelo contrário. Os problemas sempre foram os motivadores para se criar novas teorias, para se alargar os conceitos, para deixar de lado algumas práticas, introduzir novas ferramentas. O problema na matemática sempre foi o motor, assim. Isso nunca foi um problema. Eu acho que essa sua fala, Marcelo, é verdade. Essa sua fala eu acho que encaminha até o episódio pro comentário final, de certa forma, que é o gancho até para o nosso próximo episódio, que existiu alguma relação entre as ideias de Pitágoras e os elementos de Euclides? Mais uma vez, essa é meio que a pergunta final, já se encaminhando até para uma ideia do que vai ser o nosso próximo episódio, que é o gancho que a gente vai falar sobre Euclides, né? Principalmente sobre os elementos. Legal. Bom, fazendo então um prelúdio aí do que a gente vai discutir nos elementos, eu diria que não. Eu diria que são práticas matemáticas muito distintas, tá? Como eu citei aqui, a gente estava falando da matemática na escola pitagórica, ela tem muito esses elementos assim, aritméticos, sobre lidar com números figurados, e que a geometria era muito secundário. Quando a gente pega os elementos de Euclides,
parece que o jogo virou. Os elementos de Euclides é um compêndio que vai dar uma ênfase muito grande à geometria. Tem alguns livros de aritmética, sim, que aparecem no meio, na segunda metade dos elementos, mas que, ao meu ver, eles parecem um caso particular do que o Euclides estava fazendo na geometria. E aí, bom, eu acho que são práticas bem distintas, e eu acho que essa é a riqueza de fazer uma sequência, né, de episódios. A gente poder fazer uma análise mais ou menos comparativa e até entender que, quando a gente está falando, que nem a gente citou logo no início do podcast, quando a gente fala de Grécia da Antiguidade, é um espectro muito grande, de tempo e geográfico. E o segundo, isso é um reflexo também das práticas matemáticas. A geometria não é só... a matemática grega não se resume à geometria. Ela tem várias coisas acontecendo ali, coisas até que a gente nem associa. Por exemplo, música fazia parte, por exemplo, do repertório de interesse da escola pitagórica. O Platão, ele classifica a música como sendo uma das matemáticas, assim como a astronomia também fazia parte. E aí não se resume só à geometria aritmética também, é um pouco mais amplo, assim, o que o homem grego identifica como sendo matemática, que é bem diferente, inclusive, das nossas próprias práticas. E o exemplo do Pitágoras hoje foi esse, né? A escola pitagórica, ela fazia uma prática matemática muito distinta, por exemplo, do que Euclides vai fazer alguns séculos depois, e muito distinta, inclusive, os dois são muito distintas do que a gente faz hoje na matemática escolar, por exemplo. Para a gente entender que a matemática, por isso que eu vou retomar até o que a gente falou lá, Juliano, lá atrás, por isso que eu consigo entender que a matemática, ela é uma produção humana. É uma produção humana, e isso reflete uma evidência muito forte para eu entender isso, práticas matemáticas muito distintas que a gente tem no tempo e no espaço. Isso é muito legal, assim. Eu acho que só para finalizar um pouco essa ideia, né? Ou seja, a gente conhece muito sobre Pitágoras, né? Assim, a ideia de um resumo geral, né? A gente conhece bastante sobre Pitágoras, sobre a perspectiva do que as pessoas escreveram sobre ele. Então, isso é bem interessante, né? Eu estou vendo algo que é, na verdade, um pouquinho depois do que se diz que o Pitágoras estava andando entre nós. E a gente está caminhando agora para os elementos de Euclides. Qual é o gap, mais ou menos, assim, de tempo, Marcelo, até para a gente ter uma ideia dessa relação, do quanto se caminhou ou se evoluiu, num sentido matemática, das próprias ideias do Pitágoras para o que vai ser trabalhado no nosso próximo bate-papo, que são os elementos de Euclides? Aí eu não sei, vou te falar que eu acho que Então, é uma área um pouco cinzenta isso, de responder. Por quê? Não tem claro uma transmissão de como circulava o conhecimento. Eles estavam fazendo um tipo de matemática que, ao meu ver, era muito diferente do que Euclides estava fazendo. E a interessante, talvez, a gente perceber é que o que a gente poderia associar com o teorema de Pitágoras para a escola pitagórica, que era entender essas triplas pitagóricas, vamos chamar assim, é uma outra concepção sobre, por exemplo, que a gente poderia associar o teorema de Pitágoras para o Euclides, que aí sim, ele vai desenhar um triângulo retângulo, vai desenhar quadrados em cima do triângulo retângulo e vai mostrar que, esses quadrados aqui da hipotenusa, se juntar, dá o quadrado Desculpa, os quadrados de cada um dos catetos juntos dá um quadrado da hipotenusa. Entendi. Aí sim, que é muito legal. Depois a gente conversa aí e pensa se isso tem a ver com o teorema de Pitágoras que a gente pratica na escola hoje. Legal, gente. Nossa, esse bate-papo foi bom demais, né? A sala tava cheia aqui, né? Muita gente ouvindo, muita gente conversando. Foi bom demais estar com todo mundo. Todo mundo tá preparado com as suas dicas culturais, porque agora a gente vai para as nossas dicas culturais. Bom, gente, e a minha dica cultural de hoje é um documentário que está na Locadora Vermelha. O documentário trata sobre os Racionais MCs. Eu acho que, assim, é uma dica que destoa um pouco disso que a gente está fazendo aqui, mas eu tenho escutado muito hip hop hoje em dia e pensado até sobre a minha noção de vida e pensamento, de onde eu vim, para onde eu vou. E esse documentário do Racionais MCs aí está dentro do meu radar, está dentro do meu escopo, foi bem legal. Eu recomendo a todos aí que pensem um pouco sobre que sociedade a gente está construindo. Acho que vale bem a pena. Theo?
A minha dica cultural de hoje é o filme Senhor Ninguém. Ele é um filme até um pouco grande, ele tem um pouco mais de 2 horas, mas acredito que vocês vão gostar bastante. Então, gente, a minha dica cultural de hoje é um vídeo do YouTube que fala sobre a história da matemática para professores, sobre a matemática pré-euclidiana. O nome do canal é Professor Léo Acchio. Kathleen. Minha dica cultural é um filme. O nome do filme é O Homem que Viu o Infinito. O filme é muito bom, conta a história de um matemático indiano e sua trajetória. Ah, esse filme é ótimo, tá na locadora vermelha, de fato. Vamos, próximo. A minha dica cultural é perigosa, tá? Então, assim, quem tiver estômago, assiste. É um filme chamado Incêndios, do Denis Villeneuve. E, assim, ele é um drama. Não dá para entregar muita coisa, só que é bem pesado. Fala sobre a guerra. Ele conta de um país fictício do Oriente Médio, e aí desenrola uma história. É um filme bem pesado, mas é bem reflexivo também. O Villeneuve Pô, é legal. filmaço, Ronan. Arrasou. Incêndios é Pô, vi esse complicado. filme e fiquei assim, cacete. Fiquei uns dias sem dormir direito. Pô, é bom mesmo. Mas assim, assiste quem tiver estômago, tá? Que é complicado. É o filme, Ronan? Repete aí, qual é o filme? Incêndios é o nome. Incêndios. Vou assistir. Se você for uma pessoa que se impressiona fácil, não assista, tá? Que é pesado. Vou procurar. Não chama Kate, não. Kate é. Não que algum stream esteja pagando a gente, mas ele tá em algum lugar? Tá tipo na Amazônia, tá no parque, ele tá na locadora vermelha. Então, professor, essa parte eu não vou entrar não, porque eu assisti ele daquele jeito, né? Ah, entendi. Eu também assisti desse jeito aí, nem posso dar opinião. Beleza. Mas é isso, gente. Agora a sua dica, Marcelo. Bom, eu vou tentar manter o tema ainda do episódio. Eu vou sugerir o nosso coleguinha aqui de podcast também, que é o Obriga História, que é do professor Iclis Rodrigues. Ele tem um episódio chamado Grécia Antiga, História Geral e Seu Legado, que ele convida o professor Fábio Morales, que é especialista, né, diferente de mim, ele é especialista na antiguidade grega. E ele tem uma visão, ele traz muitas discussões assim, recentes sobre a historiografia nesse período, né, da antiguidade grega, estabelece algumas coisas que eu acho que é fundamental, assim, qualquer um que estudar esse período, para entender essa diversidade, essa pluralidade que você tem cultural na matemática grega, da antiguidade, não só da matemática grega, perdão, da Grécia Antiga. Eles nem falam de matemática, mas para vocês entenderem como que eu acho que é pertinente essa discussão, acho que é uma boa porta de entradas para leituras mais pesadas, esse podcast. Fica aí, Obriga História, Grécia Antiga, do professor Iclis Rodrigues. Olha só, então temos as nossas dicas culturais. Bom, e como não pode faltar, a gente vai fazer o jabá do próprio Jogos e Matemática, né? Você que ainda não conhece a gente, nós somos os Jogos e Matemática, e você pode encontrar a gente no Instagram, no @Jogos e Matemática. E se ficou alguma dúvida sobre qualquer assunto que a gente tenha comentado nesse ou em qualquer outro episódio do nosso podcast, você pode mandar um e-mail para a gente, jogosematemática@gmail.com, jogosematemática@gmail.com. Mais uma vez, a gente tem episódios dos próprios podcasts e dos nossos cursos que a gente dá no YouTube. Você pode ver parte disso. Se você ficar atento às nossas redes sociais, principalmente no Instagram, você vai ficar sabendo dos cursos que os Jogos e Matemática vão ter no ano de 2023, né? Nesse ano aqui que a gente está já em curso, né? Então, assim, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso e só para você ficar sabendo, já adiantando, a gente vai ter 4 cursos esse ano. Então, fique atento às nossas redes sociais para você poder se inscrever direitinho e aprender um pouquinho mais com a equipe dos Jogos e Matemática. Bom, esse foi um ótimo episódio. Muito obrigado a
todos pela presença aqui hoje, tá? Foi muito gostoso gravar com vocês, foi bem legal, foi bem interessante. Acho que a dinâmica com bastante gente torna essa dinâmica de sala de aula mais animada, né? Então, assim, é muito legal gravar com os alunos. Você, Marcelo, também sempre dando ótimas dicas aí. Bom, eu acho que é isso e até o próximo episódio.